Boa noite, eu sou Natália, contadora e vice-presidente do Sindsaling. Hoje eu estou aqui novamente com o Cacau Pereira, que é especialista em Direito Público e advogado do IBEPS. E o tema hoje é um tema que é de Natália, interesse... seu áudio está desligado. Pior que não. Oi, gente, desculpa. Tá dando para ouvir agora? Eu sou a Natália, vice-presidente do Sindsaling. Hoje a gente está aqui conversando com o Cacau Pereira novamente, né? Já tivemos juntos aqui um encontro antes. Hoje o assunto é um assunto de interesse de toda a categoria. Todo servidor público hoje no Brasil, ele precisa estar atento a esse tema, que é a reforma administrativa. A reforma ela vem sendo empurrada com o tempo, já vem uns meses sendo empurrado, na verdade já vem desde o início desse governo, vão tentando empurrar esse estilo de reforma administrativa, com a justificativa de que o servidor público é quem onera a máquina, e privilegiando as patentes mais altas, né? O jogo político, a política, ela acaba falando mais alto do que realmente a necessidade. E é por isso que vou passar a palavra aqui para o Cacau Pereira, que é especialista em direito público e vai poder falar para a gente um pouco mais sobre o assunto. Oi, Natália, boa noite. Boa noite a todos os amigos aí do Sindsaling e a quem nos acompanha. Uma satisfação muito grande poder voltar a conversar com vocês, né? Nesse isolamento está durando tempo demais, com a expectativa de que em breve as coisas possam voltar a ser presenciais, né? Bom, mas enfim, o tema de hoje, então, é a reforma administrativa. Eu acredito que os colegas aí do Maranhão devem estar acompanhando, né, as últimas notícias a respeito, mas eu queria falar um pouco, para além da PEC 32, que é essa última que foi apresentada, do processo mais geral de reforma administrativa e reforma do Estado que nós estamos vivendo. Porque, pelo menos desde 2016, nós estamos assistindo a uma série de iniciativas legislativas que estão remodelando o Estado brasileiro. Nós tivemos a PEC dos gastos públicos, né, que congelou por 20 anos aí o investimento, né, concursos estão suspensos, corte de verbas para várias áreas a partir dessa determinação. Tivemos ampliação da desvinculação de receitas da União para 30%, né, fazendo com que a parte do orçamento que o Executivo Federal pode dispor, né, tenha ampliado de maneira assim absurda, quase um terço do orçamento. Lei das terceirizações afetando o serviço público de maneira muito pesada, reforma previdenciária, reforma trabalhista, enfim, uma série de modificações muito grandes. E ao final do ano passado, o governo federal apresentou um pacote, né, que ele chamou de Plano Mais Brasil, no qual ele propunha algumas mudanças no serviço público. Essas PECs foram apresentadas com a expectativa de já tramitar no início desse ano, mas com o Covid-19 a tramitação ficou suspensa, e agora o governo retomou a discussão da reforma administrativa, mas com uma nova PEC, que é essa PEC 32. Então, eu estou fazendo essa referência a outras propostas legislativas que estão no Congresso, porque é esse conjunto de proposições que compõe a reforma administrativa. A reforma administrativa não é só a PEC 32. Embora nesse momento as atenções estão muito voltadas para ela, nós temos vários projetos de lei que estão no Congresso que tratam de avaliação de desempenho, de redução de jornada e de redução de salário, do ponto dos servidores, de teto salarial, enfim, de uma série de questões que afligem os servidores. Agora, a PEC 32, logicamente, está chamando a atenção porque ela significa uma completa reformulação no modelo jurídico, no regime jurídico que hoje rege as relações dos servidores com o Estado. Então, ela é uma PEC que tem uma importância, caso venha a passar, ela praticamente suprime da Constituição uma das principais conquistas que não só os servidores, mas o povo brasileiro teve na Constituição de 88, que é de ter um regime jurídico que está amparado na imparcialidade, no recrutamento para o serviço público através de concurso e não nas indicações políticas, no estágio probatório, né,
que permite à administração acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa que passou no concurso e, ao final, ela vai ser efetivada ou não. Enfim, tudo isso está em risco. Na verdade, o que se pretende com essa mudança é, fundamentalmente, praticamente acabar com o ingresso no serviço público por concurso e nós voltarmos a um tempo em que vai ser a indicação política que vai prevalecer. Nós temos hoje essa porta de entrada principal, que é o concurso, e com a PEC nós teríamos 5 formas de ingresso no serviço público, e só uma delas teria o concurso público como porta de entrada e a estabilidade como garantia para o exercício da atividade do servidor, que seriam as chamadas atividades típicas de Estado, que ainda não estão, digamos assim, regulamentadas, mas a ideia que se tem é que isso pegaria a diplomacia, a fiscalização, o Ministério Público, talvez o Banco Central, enfim, são poucas áreas que estariam abrangidas, né, por essas carreiras que são consideradas típicas de Estado. E a grande maioria dos servidores, então, passaria a ser recrutado de outra maneira, ou com um processo seletivo simplificado, ou diretamente por indicação, e sem a estabilidade do emprego. Nós sabemos que o tema da estabilidade na sociedade, ele é muito mal trabalhado, né? De maneira muito perversa, os meios de comunicação, o grande empresariado, tentam passar a ideia de que o servidor público ele é um privilegiado por ter a estabilidade. Mas, na verdade, a estabilidade do servidor, ela é a condição básica para que ele possa desempenhar a sua função, né, o seu munus público, a responsabilidade que ele tem, com imparcialidade e sem interferência política do gestor. E isso está definido na Lei 8.112, né, que rege a relação dos servidores com o Estado e destes com seus servidores, e que ela determina que é uma obrigação do servidor público denunciar qualquer caso que envolva malversação, uma suspeita de corrupção, né, tudo aquilo que ele considerar que pode ser um mal feito, ele tem a obrigação de denunciar. E, inclusive, se ele suspeitar que o seu gestor imediato, o seu superior hierárquico imediato está envolvido, ele tem que ir a uma instância superior para fazer essa denúncia. Então, a estabilidade ela não se trata de um privilégio, ela é uma condição para um exercício de uma função pública tão importante como é a do servidor, né, numa situação como essa. E nós estamos vivendo no Brasil há muitos anos uma situação em que os casos que envolvem corrupção, malversação de dinheiro público, improbidade, eles se manifestam todos os dias, né? À luz do dia, inclusive. Nós estamos vendo agora, recentemente, essa questão que envolve aí a indicação ampla de servidores em gabinetes e as tais rachadinhas, né? Em que o dinheiro volta para a mão do político que indicou aquela pessoa. Né? Nós estamos vendo lá guardiões do prefeito do Rio de Janeiro cerceando a atividade da imprensa na porta de um posto de saúde. Né? Isso tem a ver também com indicações políticas, com cargos em comissão e recrutamento amplo indicados pelo prefeito. E mais uma série de questões que envolvem o serviço público no país. Então, o que está se pretendendo modificar não vai moralizar nada, não vai profissionalizar nada, não vai melhorar nada. Vai abrir a porteira, para usar a linguagem que o ministro usou naquela reunião, para a entrada em larga escala de apadrinhados políticos, de pessoas indicadas, né, e sem um vínculo, digamos assim, profissional com o serviço público, e que não vão, evidentemente, realizar esse papel fiscalizatório que é exigido do servidor público. Essa é a primeira questão. Segundo aspecto é que estão dizendo que é uma reforma para acabar com privilégios. Né? O tema já tem sido bastante maltratado também, porque a estabilidade é tratada como um privilégio, o direito a um plano de carreira é tratado como um privilégio, mas chama mais ainda a atenção que aqueles que seriam os supostos privilegiados da reforma, eles estão fora dela. A reforma não vai atingir os parlamentares, não vai atingir os magistrados, não vai atingir os membros das Forças Armadas, que são segmentos que no Brasil têm salários mais elevados. É quem ganha acima de 20 mil e até acima do teto constitucional. Então, se fôssemos falar em privilégios, eles estariam concentrados aí. É um grupo que não chega a 40 mil servidores no país todo. Nós temos 11 milhões e 400 mil servidores em todas as esferas de governo, a grande maioria desses servidores nos municípios, né? E na administração federal e parte das estaduais, nós temos aí cerca de 40 mil servidores que estariam nessa situação. Inclusive, é necessário separar, porque uma coisa é um fiscal da Receita, é um fiscal do IBAMA, é um fiscal do Trabalho, né, que tem salários em relação à média nacional mais elevados e que alcançaram essa função por concurso público e que devolvem à sociedade muito mais do que aquilo que recebe. Né? Então, na verdade, o que o governo quer é acabar com a fiscalização. Essa é que é a verdade. Né? Só que no caso concreto aí, a exclusão desses segmentos e das tais carreiras típicas de Estado, que, como eu disse, serão regulamentadas, mas isso aí vai pegar a diplomacia, o Ministério Público, enfim, fiscais, são poucos segmentos. Esses servidores sim poderiam estar numa cota que nós poderíamos dizer, são salários que estão um pouco acima da média da realidade brasileira.
E se nós excluirmos esses setores, o que nós temos é que, na verdade, a média no serviço público brasileiro hoje está em R$ 3.500, sendo que nos municípios está em 2.150. E os municípios concentram quase 6 milhões de servidores. A grande massa de servidores no Brasil hoje estão nos serviços públicos. E já sofrendo com o problema de o serviço público foi absorvido por organizações sociais, por fundações, por cooperativas, por uma série de instrumentos, digamos assim, que não são aqueles do concurso público, né, da entrada pela frente no serviço público. Então, essas questões que estão sendo levantadas, elas têm que ser bem entendidas e discutidas entre nós, porque elas estão longe de corresponder à realidade. Mas a propaganda que vem sendo feita, ela caminha nesse sentido. Né? Então, são essas as considerações iniciais para a gente começar a conversar, mas nós vamos ter oportunidade aqui de falar sobre o que vai mudar para os novos servidores, o que vai mudar para os atuais, né, que é outra questão importante, que a propaganda diz que a reforma não afeta os atuais servidores. Não é verdade. Ela afeta os atuais servidores. Né? Quais são os direitos que estão na mira, quais são os riscos, né, que o serviço público no Brasil está correndo, são todas questões que eu pretendo abordar aqui, na medida em que a gente vai aqui desenvolvendo a nossa conversa. Mas, inicialmente, queria dizer que é um ataque muito profundo não só aos servidores, mas é um ataque à sociedade brasileira. Significa nós enterrarmos o pouco que nós conseguimos de avançar na Constituição de 88, de um serviço público com ética, com profissionalismo, né, com esse dever público que o servidor mesmo tem. E por trás disso está uma campanha que interessa a grandes lobbies privados, a quem quer assumir a gestão de equipamentos públicos no país, indicando quem quiser, e políticos corruptos, picaretas, nós temos que falar com todas as letras, que querem, na verdade, utilizar a administração pública como o seu quintal. Então é uma volta, não a antes da Constituição de 88, é um retorno a práticas do Brasil da República Velha, no século passado, até os anos 1930, em que o gestor público ele se confundia, né, com o chefe político, econômico do local, e tinha poder de vida e morte, muitas vezes, sobre a população, entrava na prefeitura, no governo do Estado, trazia todos os seus, né, amigos para compor o serviço público, daí depois saía e vinha outro, e o serviço público perdia em qualidade, em profissionalismo, né, em continuidade, né, que é uma coisa muito importante, a população mais pobre depende do serviço público, e são essas questões que estão colocadas. Então, nada mais longe da realidade do que a propaganda do governo, que está dizendo que é uma reforma para poder acabar com privilégios, né, para diminuir o inchaço da máquina pública, absolutamente reais as informações, não correspondem à realidade do serviço público brasileiro. E acho que nós vamos poder, durante a conversa aqui, desenvolvendo, né, esses temas com a participação dos nossos colegas. Parece que há uma generalização nessa ideia de privilégios de servidores. Na verdade, eu acho que as pessoas acham que servidores ganham muito. E eu vejo que isso ocorre dentro da classe de servidores também. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas e algumas pessoas acham realmente que tem que ser feita essa reforma e que servidor, porque eles ganham porque não trabalha, tem gente que não trabalha direito e não recebe, que estabilidade só torna a gente preguiçosa. Isso é uma falácia que mesmo dentro da categoria, da classe de servidores públicos, isso ainda é permeado. É bem complicado. Vou dar aqui boa noite para o Iradson. Ele está aqui até comentando que o governo, junto com os parlamentares, vão se aproveitar, né, dessa situação, porque não vão ter servidores para se manifestar contra. Na verdade, o interesse é esse. Eu tiro que a gente aqui na Assembleia, a gente já trabalha numa casa que ela é predominantemente política e já é muito complicado ser um funcionário efetivo num ambiente em que a maioria dos funcionários não são. Então, a reforma passando, a PEC passando, né, e aí eu vou abrir aqui uma pergunta. A PEC, você acha que ela é o início, o meio e fim ou apenas o começo de todo esse desmonte do serviço público? Acho que muita gente, e por conversas eu vejo isso, acredita que não, a PEC está ali, vamos começar assim, vai ser melhor, mas não está tendo um entendimento de que pode ser só o começo. Acredito que você, como mais especialista aí no assunto, pode esclarecer melhor sobre essa questão. Então, acho que o primeiro aspecto que você levantou ele é muito importante, porque a primeira estratégia, né, para você ganhar uma guerra é dividir o exército do lado de lá.
Então o Guedes falou, nós temos uma granada no bolso, vamos congelar o salário por 2 anos, e essa reforma administrativa é o pino da granada que ele está soltando. Na verdade é isso. Ela não é o começo, ela é uma continuidade, né? Como eu falei, a PEC dos gastos públicos, a emenda 95, a DRU, a emenda 93, a reforma da Previdência, a emenda 103, terceirização, né? Lei da terceirização, reforma trabalhista, enfim, um arcabouço de medidas legislativas recentes, elas estão moldando um outro tipo de serviço público. Agora, essa PEC é um passo definitivo, se ela passar, e decisivo, para enterrar o regime jurídico atual, que é o que garante o mínimo de transparência e de controle. Os problemas do serviço público não serão resolvidos com essa PEC, ao contrário, eles vão agravar, porque vai aumentar a indicação política, não vai diminuir. E não é verdade que ela vai diminuir os privilégios, ela vai aumentar, porque com essa PEC, todos os cargos de liderança, de assessoramento, passarão, que têm funções gratificadas, serão de livre indicação dos gestores. Ela acaba com a possibilidade de, por ascensão funcional, você que é servidor concursado de carreira, você ter um cargo de liderança, de chefia, uma função gratificada. Ela acaba com isso. Ela cria o que a gente chama de uma entrada lateral no serviço público, né? Em que a pessoa já entra e senta na janela. Ela entra pela porta da frente, senta na janela e ocupa o lugar do servidor de carreira. É isso. Isso está no texto, entendeu? Isso não tem nenhuma dúvida. Ela autoriza de imediato, assim que aprovada, a simplesmente tirar dos cargos em comissão todos os atuais servidores. E nós sabemos que muitos servidores estão lá por critério de mérito, de antiguidade, né, por qualificação, a pessoa tem várias especializações, tem mestrado, doutorado em determinada área, ela ocupa esse cargo por isso. Então, nada mais longe da realidade o que tá sendo dito. Né? O outro aspecto que eu acho que é muito importante nós termos em mente é que o governo está dizendo que é daqui para frente a PEC. E isso é outra falácia. Se os nossos colegas servidores aí estão achando que a PEC vem a bem do serviço público, talvez eles não estejam informados que ela vem para quebrar a sua carreira. Ela vem para acabar com a carreira dos atuais servidores. Ela, por exemplo, permite, de imediato, extinção de cargos, fim de funções, de imediato. Essa história que só atinge os novos, ela não é verdade. Para os novos, ela é mais pesada, sem dúvida, porque ela acaba com licença-prêmio, adicional por tempo de serviço, diversas indenizações, adicional de substituição, ela acaba com a progressão e com promoção baseada em tempo de serviço exclusivamente, a avaliação de desempenho passa a ser critério para tudo. Né? Os atuais servidores aí, por exemplo, se tiver algum colega que está no estágio probatório e eventualmente essa reforma passar, ele não vai automaticamente ser estabilizado, efetivado. Ele vai ter que passar por uma avaliação de desempenho como segunda etapa desse processo, e quem vai julgá-lo sabe quem que é? Esse servidor que foi recrutado para cargo de liderança e assessoramento que não é de carreira. É ele que vai decidir. E ele pode perfeitamente utilizar um critério político. Se por alguma razão não concorda com o servidor, com o novato, ele pode brecar a entrada desse colega no serviço público. Então é de um grau de discricionariedade, de aparelhamento do Estado, que não tem por onde a gente imaginar que ela pode ser progressiva. Como eu estava dizendo, os atuais colegas, eu quero dialogar muito com eles, se está tendo essa situação aí, para que eles entendam. Eu disse que essa reforma permite extinção e transformação de cargos, né? Fim de gratificações e de funções. Ela permite extinção de órgãos também da administração indireta por decreto. O que antes dependia de autorização legislativa, o prefeito, o governador, o presidente da República, se passar, pode fazer simplesmente por decreto a extinção do órgão. O que vai gerar uma situação de remanejamento dos servidores que vai ficar na mão do gestor. A avaliação de desempenho, como eu falei, passa a ser condição para tudo. E uma avaliação de desempenho que vai ter, digamos, na execução dela, uma pessoa recrutada por critério amplo, e não comissão formada a partir dos colegas do local de trabalho, com o gestor e etc. Então, assim, abre caminho para uma discricionariedade enorme. Outra coisa, que é muito importante, hoje a mudança das regras que afetam os servidores públicos dependem, em geral, de mudança na Constituição. O governo está pedindo uma autorização para que possa passar a fazer essas mudanças por meio de lei complementar, que exige um quórum mais baixo, uma tramitação mais tranquila, né, sem a participação tão efetiva do legislativo aí. Então, são todas mudanças que estão colocadas. O tema da Previdência, que é outro assunto que eu tenho chamado a atenção dos colegas. Nós tivemos várias reformas da Previdência que encaminharam no sentido da constituição de fundos próprios, né, dos servidores. Tivemos redução do valor de benefícios, tetos, aumento de alíquota de contribuição, contribuição de inativos, regras mais restritivas para acumular aposentadorias e pensões, tudo com o argumento de que a Previdência não ia bem, né, mas que agora com essas reformas esses fundos vão estar, sim,
né, tinindo na rosca, como dizemos aqui em Minas Gerais, né? Vai estar tudo bonitinho. E sabe o que está previsto nessa PEC? Que boa parte desses novos servidores, recrutados aí dessa maneira ampla que eu estou falando, eles não vão para os regimes próprios. Eles vão contribuir com o regime geral. Sabe o que vai acontecer? Esses regimes próprios correm o risco de descapitalização, de desequilíbrio financeiro, de desequilíbrio atuarial. Só que essa conta não vai aparecer agora. Ela vai aparecer daqui 10, 15 anos, quando uma leva de colegas for se aposentar. Aí vai faltar dinheiro. Então, assim, até a reforma da Previdência que eles fizeram, dizendo que iam mudar o modelo, eles estão sabotando a própria reforma da Previdência que eles fizeram, com essa PEC. Então, assim, a situação é gravíssima. E temos ainda situações esdrúxulas, como o acesso a militares para o exercício concomitante, né, com a atividade militar, de funções típicas de educação e de saúde. Então, a pessoa está no quartel de manhã e é professor à noite, para cumprir papel de dedo duro dentro das escolas, para ficar olhando aquele professor que é mais ativista, aquele aluno que é mais engajado, que é mais crítico, né? Ou pode ser médico ou enfermeiro num posto médico, ou seja, militarização dos equipamentos públicos. Essa PEC prevê. Então, assim, ela é muito autoritária. Ela dá um poder ao gestor absurdo, a um gestor que vai ser indicado com critério de recrutamento mais amplo ou de seleção simplificada, dá um poder absurdo aos chefes do executivo, porque eles poderão legislar por decreto ou por lei complementar. Ela possibilita essa questão da militarização de equipamentos públicos, como escolas, como postos de saúde, e ela ainda prevê, para completar, que o Estado em sentido amplo, né, Estado, município, a União, ela pode fazer a cessão de equipamentos públicos para a exploração privada. Não é simplesmente que você vai ter uma organização social que vem gerir um posto de saúde, coisa que já é muito comum hoje nos municípios, mas você vai entregar para uma instituição privada a administração, a gestão de determinados equipamentos por 4, 5, 10 anos. Então é uma privatização do serviço público como nunca na nossa história. Então, assim, os colegas que estão imaginando que não tem nada a ver com isso, ou que a reforma venha bem do serviço público, eu quero dizer, eles estão enganados. Eles têm que abrir os olhos e ter atenção, porque o reflexo para os atuais servidores é muito grande. Essa história de que ela não atinge os atuais não é verdadeira, ela atinge de maneira muito forte, e se porventura o texto for aprovado como está, ela vai permitir, inclusive, mexer na carreira, nas funções, em tudo que o governo quer, a partir de lei complementar, sem necessidade de emenda constitucional. Então, esse processo vai facilitar demais a vida daqueles gestores que querem perseguir os servidores públicos. Essa aqui é a realidade nua e crua que está colocada nessa reforma. É verdade, Cacau. Na verdade, acho que precisamos de um processo de conscientização da sociedade, porque, infelizmente, a sociedade joga contra, porque há esse preconceito com relação aos servidores. Talvez você saiba esse dado com uma maior precisão do que eu, mas há uma falácia na sociedade de que há muitos servidores públicos no Brasil. Não há. Vemos por aí vários atendimentos, vários serviços públicos defasados, precisando de novos servidores, e a reforma vai vir aí para pegar esses novos servidores e virarem todos praticamente indicação política, né, sob a vontade, o que prejudica muito a melhora mesmo do serviço público. Afinal, quem está ali, se não está indicado, é muito complicado simplesmente criticar quem te indicou para exercer uma função. Então, há essa ideia de que a estabilidade ela é um privilégio único, exclusivo do servidor e que deixa ele acomodado, né? Não é visto o fato de que é essa estabilidade que confere a gente, e aqui eu vou me incluir como servidora, o poder de fiscalizar e denunciar qualquer possibilidade de qualquer problema, né, que há no setor público. Vamos falar um pouquinho, acho que para deixar o tema claro, assim mesmo, para quem estiver escutando, quais são os pontos, de forma sucinta, os pontos que essa PEC traz para os novos servidores, né, que estão entrando, porque você listou bem tudo que quem é atualmente vai sofrer. Acho que com os novos servidores você também listou a questão da licença-prêmio, adicional de tempo de serviço,
ficar claro que isso vai mexer na remuneração de todos os servidores. A gente pensa que não, mas no fim, todo o impacto financeiro é muito grande, né? Para quem recebe salários já baixos e conta com esses adicionais para poder melhorar, né, um pouco o seu salário. Vamos elencar direitinho quais são os pontos, quais são as possibilidades do governo, se essa reforma passa assim do jeito que ela realmente está, que eles estão pretendendo que passe, quais são as perdas para os servidores. Não, legal. Deixa eu só fazer um comentário, Natália, sobre um tema que você tratou que é muito relevante, que é essa lenda de que no Brasil tem muitos servidores públicos, né? E isso está muito difundido e isso não corresponde também à realidade. O Brasil tem, da sua força de trabalho total, cerca de 12% dela empregada no serviço público. Isso está muito abaixo da média dos países desenvolvidos do mundo, que é de 21%. E em alguns países chega a 30%, 34%. Se você pegar Noruega, Dinamarca, Suécia. Mas vamos tirar esses aí da lista, que vão dizer, não, mas esses são o topo do mundo, né? É o Estado de Bem-Estar Social Europeu, nós estamos longe disso. Ok, pegamos a média. A média é 21% da força de trabalho empregada no serviço público. E no Brasil, nós temos 12%. Ou seja, nós estamos 9 pontos percentuais abaixo disso. Se nós pegarmos isso sobre o total da população, dá alguma coisa em torno de 5,6% da população. Então, não é um número alto, ao contrário. E se você levar em conta que o Brasil é um país de dimensões continentais, que ele tem uma estrutura administrativa diferente, né? São quase 5.500 municípios, né, que nós temos no Brasil. Nós temos uma descentralização administrativa e do serviço público que acontece no Brasil, que confere muita responsabilidade na prestação do serviço ao município. Nós temos locais que não se chega por terra, só se chega por via aérea ou de barco. Então, assim, o nosso país, com toda essa peculiaridade, ele tem 12% da sua força de trabalho no serviço público, enquanto que a média dos países desenvolvidos está em 21%. Então, isso é uma lenda, isso não tem nada a ver com a realidade. Ao contrário, a gente tem falta de pessoas, por exemplo, nos postos de saúde, na fiscalização fazendária, estima-se que faltam em torno de 20 mil fiscais para dar conta, né, de combater a sonegação das empresas, todos os problemas que existem, e várias outras áreas. E isso tende a piorar, tá? Eu vou responder já a sua pergunta, mas não queria deixar de passar essa questão aqui para vocês. Nós estamos no meio de uma janela geracional. O que é isso? Até 2022, nós temos cerca de 3 milhões de servidores, de todas as esferas, de todos os poderes, que poderão se aposentar. Uma parte já está em abono de permanência, inclusive. Mas até o final de 2022, final do mandato desse governo, 3 milhões. Então está muito óbvio o que o governo quer. Ele quer substituir a maior parte dessas pessoas por critério de indicação política. Tanto que teve uma entrevista do presidente Bolsonaro em que ele fala isso, que ele defende que o prefeito tem direito de, quando entra, indicar quem quer e quando sair ele leva. Essa é a concepção. É uma concepção de tratar o Estado como extensão, né, da sua casa, do seu negócio, da sua empresa. É uma visão coronelística mesmo. Né? Então isso não está escondido. E essa situação está fazendo com que eles tentem empurrar essa reforma goela abaixo, que é para poder aproveitar nos próximos 2 anos, né, essa situação de poder nomear uma quantidade absurda de gente. Isso vai significar, por exemplo, que nós vamos ter eleições no Brasil completamente viciadas. Porque você vai ter um número tão grande de pessoas na máquina pública que responde diretamente àquele gestor, que o processo está alterado. Então você pega aí um município, sei lá, tem 5 mil servidores, né? Você vai ter 40% disso indicado, por exemplo, de imediato. É o que vai acontecer. Porque as pessoas vão se aposentar, as condições do serviço público estão cada vez piores, então a tendência é que as pessoas saiam, né? E vai ter um estímulo a essa saída, é o que vai ocorrer. Então acho que esse tema é importante para que as pessoas entendam isso. Isso não é uma reforma improvisada. Ela pode estar vindo de maneira trabalhada, mas ela está pensada de acordo com essa visão do Estado, que é de aparelhar e ter esse controle, né, e aproveitar esse momento das aposentadorias. Sobre a questão dos direitos que as pessoas perdem, né, a mudança é brutal. Primeiro, muda a forma de ingresso, que deixa de ser por concurso em regra, passa a ser processo simplificado ou diretamente indicação, recrutamento amplo. O estágio probatório muda, ele passa a ter 2 fases, uma fase de experiência e o estágio, né? E a avaliação de desempenho passa a ser condição para que a pessoa possa ter a estabilidade. Terceiro, essa avaliação de desempenho é conduzida por um gestor que vai ser recrutado amplamente, que é o cargo de liderança e assessoramento, porque isso não pode mais ser exercido pelo servidor de carreira. Quarto, esses novos servidores não terão direito a licença-prêmio, adicional de tempo de serviço, parcelas de indenização,
adicional de substituição que não foi efetivo, progressão, promoção baseada em tempo de serviço, salário de substituição e uma série de outras coisas. Já nem sei se é quarto ou quinto, né? Perdi aqui a conta. Quarto ou quinto, a possibilidade de cessão dos equipamentos públicos de maneira ampla, que vai ser outra questão que vai afetar muito, porque isso aí vai ser entregue para a gente que apoia o prefeito que está lá, que apoia o governador que está lá, ou o presidente que está lá, essa cessão dos equipamentos públicos. Então, é uma destruição completa dos direitos dos servidores, né? E para além que eles querem autorização para depois seguir extinguindo, fazendo as modificações por meio de decreto ou de lei complementar. Então, assim, é uma mudança muito grande, muito profunda, que modifica a forma de organização do Estado. Né? Então, assim, eu insisto em falar esse tema, em repetir isso aqui, porque se isso não entrar na cabeça das pessoas, nós vamos achar que não, é uma reforma que não tem tanto peso, é desidratada, ela não tem tanta importância assim, não temos que nos preocupar, e na realidade não é assim, entendeu? É uma mudança estrutural, uma mudança muito grande, com reflexos para os atuais e para os novos, e que pode marcar a organização do nosso país por décadas. Porque não é simples você reverter uma situação como essa. Só na Constituição de 88 é que nós alcançamos essa profissionalização do serviço público da forma como é hoje. Embora desde a década de 1930, né, já tivesse previsão de concursos, de seleções, foi criado lá o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, o primeiro Estatuto do Servidor Público lá em 1937. Apesar de tudo isso, só a Constituição de 88 foi que estabeleceu esse regime jurídico. E é ele que está sendo desmantelado, para que o serviço público passe a ser totalmente controlado pelos políticos, né, que estejam na cabeça do governo em um determinado momento. Então, acho que esse é o elemento central que as pessoas têm que compreender, e isso tem reflexos imediatos para os servidores e para a população. Verdade. A proposta lá de reforma administrativa é jogar como uma necessidade de regular a parte fiscal, né? Sabemos que não é uma reforma que vai trazer uma resposta fiscal, sequer uma resposta imediata, porque se há de se falar em necessidade, haveria se falar em pressa, mas a reforma administrativa, nos modos que ela está ali, ela não traz uma resposta fiscal imediata. Assim, como você acha que seria uma alternativa de reforma? Na verdade, eu acho que existe um consenso populacional de que é necessário reformar. Mas como seria uma reforma que realmente não fosse um ataque ao serviço público, aos servidores, e que, de fato, buscasse fazer um ajuste fiscal no país? Tá, acho que o primeiro aspecto é esse, né? Esse termo reforma, inclusive, já está um pouco batido, porque reforma passa uma ideia de melhorar, né? Você vai reformar a sua casa, né? Vai reformar um imóvel, enfim, você vai melhorar, você vai fazer uma pintura, vai cuidar de um vazamento, melhorar o telhado, enfim. A ideia de reforma é isso. Isso não é reforma, isso é destruição. Então, acho que o termo, inclusive, está um pouco batido, nós temos que ver uma forma de tratar isso de uma maneira diferente, porque são contra-reformas, ou são destruição, na verdade. Não está reformando a casa, está destruindo, está botando abaixo a casa. Esse é o primeiro, acho que, aspecto importante. Segundo, o serviço público, ele carece de modificações? Eu acho que sim. Eu acho que um dos problemas que o serviço público tem no Brasil é que as janelas de entrada, né, por fora do concurso são muito grandes, particularmente nos municípios. Nós já temos uma terceirização, né, ou uma privatização de equipamentos públicos muito ampla no Brasil. A quantidade de organizações sociais que se formam aí, a partir de qualquer tipo de empresa, ou até de instituição religiosa, e se habilita para administrar recursos públicos que são muito vultosos, é uma coisa absurda. Nós estávamos fazendo um estudo agora recentemente, aqui pelo instituto nosso, o IBEPS, e estávamos vendo um município lá no interior de São Paulo, né, que fez a entrega, né, de um posto de saúde, uma UPA, na verdade, 24 horas, para administração por organizações sociais lá do município. E 15 dias antes, né, de ser definido, se habilitou uma organização social nova e que ela fez uma mudança de estatuto, ela era uma oficina mecânica e virou uma organização social. Então, o cara que era funileiro até um dia desse, né, desamassava carro, não sei o quê, de repente se transformou em gestor de uma UPA 24 horas.
Então, você imagina o que aconteceu em 6 meses. Um total descalabro. Os servidores não receberam salário, tomaram cano, né? Tiveram que refazer, selecionar uma outra organização e etc. Agora, isso não é uma exceção, não. Isso é uma realidade hoje no Brasil. Então, isso teria que mudar. A porta de entrada, ela tem que ser o concurso público, porque ele é a garantia de que o servidor vai estar ali vigilante, atento, coibindo o ato de improbidade, enfim, os problemas, as mazelas que tem no serviço público, né, de corrupção e tudo mais. Então, isso é uma coisa que teria que mudar. Né? E a própria concessão, quando fosse necessária, teria que ter outras regras, porque você vê claramente que há um certo conluio com os segmentos políticos que apoiam o prefeito. Nessa mesma cidade, nós vimos, por exemplo, que os equipamentos culturais ficaram na mão de organização social vinculada a uma igreja, de um determinado credo religioso, que era a base de sustentação do prefeito. Então, eles manipulam, inclusive, a fé das pessoas, as igrejas utilizam para isso. Então, é o tipo da mudança. Acho, sim, que existem privilégios que poderiam ser discutidos. Acho que 2 férias por ano para juiz está errado. Acho que auxílio moradia, em que inclusive tem casais que recebem 2 e moram no mesmo município onde trabalham, acho que isso está errado. Acho que o teto constitucional de quase 40 mil reais, na realidade brasileira, é um teto até alto. Essa não é a realidade do trabalhador da iniciativa privada nem do serviço público. Então, são todas modificações que poderiam ser feitas, mas está todo mundo fora dessa reforma. Esse discurso dos privilégios é para enganar a população. É como na reforma da Previdência. Não, nós vamos fazer uma reforma para coibir privilégios de nada. Rebaixou foi o teto, aumentou a contribuição, dificultou a acumulação de pensão e aposentadoria para as pessoas mais idosas, enfim, aumentou a idade, criaram uma série de dificuldades que não atingiu os que seriam os privilegiados. Até porque os privilegiados não dependem de contribuir para a Previdência, gente. Quem depende de contribuir para a Previdência é trabalhador, é gente pobre. E na reforma administrativa é a mesma coisa. E penso que, do ponto de vista fiscal, que você perguntou, a reforma é pouco efetiva, a reforma da PEC 32. Mas existem outros mecanismos com os quais o governo está trabalhando. Por exemplo, essa janela de aposentadorias que eu estava descrevendo para você. 3 milhões de pessoas se aposentando no serviço público no Brasil, que dá 1 a cada 4 servidores nos próximos 3 anos, isso já é uma economia de recursos absurda. O governo planeja não substituir uma parte desses servidores. O que ele está fazendo? Ele tem uma secretaria, que ele chama Secretaria do Governo Digital, da Desburocratização e Privatizações, e essa Secretaria de Governo Digital, ela tem metas de implantar a digitalização dos processos de atendimento, esvaziar agências, enfim, diminuir a atividade presencial, estimular home office, enfim, uma série de iniciativas que eles estão tomando para diminuir o gasto público. Porque você desmobiliza equipamentos, você gasta menos computador, né? Você diminui gasto com o servidor, porque aí vai discutir, tem que pagar auxílio de transporte? Não, não precisa, porque ele não está indo mais se deslocando, se ele está em casa. Tem que pagar auxílio alimentação? Vai ter discussão. Ele tem gratificação, né? Se ele trabalha sozinho agora, vai perder a gratificação, enfim. Você tem uma série de possibilidades de diminuir o gasto por aí. Então, o governo está apostando nisso. Então, a reforma ela não tem essa cara fiscalista, mas essa economia está sendo buscada por outros locais. Ao passo que no Brasil você não tem uma política tributária efetiva para quem tem muito. Então, grande fortuna não é taxada, diversas propriedades, né, que são luxuosas, suntuosas, também não paga, jatinho, lancha e etc. Enquanto que nós, né, os seres mortais aqui comuns, somos taxados o tempo todo no nosso consumo, somos taxados na nossa renda a partir de R$ 2.000, que é um salário baixíssimo, já se é tributado no imposto de renda. Enfim, nós arcamos com toda a carga tributária do país, enquanto o dividendo não é tributado, né, grandes fortunas não são tributadas, enfim, você tem uma série de possibilidades aí que o governo poderia trabalhar, né, para poder recuperar, digamos assim, para a sociedade, uma parte desse muito que os milionários têm. Mas a nossa carga tributária é desigual, ela é mal distribuída. E, na verdade, são os que trabalham, os que consomem, os que têm pouca renda, são esses que bancam, né, o grosso da arrecadação tributária no país. As empresas só negam muito, os casos são vários. Nós temos um governo que não equipa, né, a fiscalização como precisaria, tem um déficit de milhares de fiscais aí que está colocado. Então, essa é a situação que nós vivemos. São as opções políticas, né, do atual governo federal dirigindo o país dessa maneira. E a reforma administrativa, para concluir o raciocínio, ela, digamos, é um certo coroamento dessa visão, né? Porque você vai ter um Estado com menos presença, com menos fiscalização, terceirizado, privatizado, militarizado, com um grau de ingerência política absurda, e isso vai atingir, viu, Natália, principalmente
aquele servidor que ganha menos, entendeu? Essa é outra ideia errônea, né? Que eles querem pegar os servidores federais que têm salários mais altos. Não. O interesse deles é justamente exercer o controle sobre essa parcela dos servidores que dificilmente entrariam no serviço público por um concurso, que ganham muito pouco, tem pouca instrução, baixa escolaridade. Então você vai no município, você tem a merendeira na escola, o gari que está fazendo a varrição da rua, o trabalhador que está lá no cemitério municipal, né, aquele que está no posto de saúde, nas funções que exigem menos qualificação. Então, esses servidores são os servidores que eles querem, na verdade, ter o poder de indicar, porque são pessoas que já têm uma dependência grande, porque ganham pouco, teriam dificuldade de passar num concurso público, e serão mais facilmente recrutadas para esse objetivo. Então, o objetivo fiscal não é o central desta reforma, eles estão planejando isso de outra maneira. Essa reforma, na verdade, ela busca aparelhar o serviço público, de um lado, e de outro, exercer um controle político, funcional e ideológico sobre os servidores. É uma reforma de cunho autoritário, né, por todas as coisas que eu já falei aqui, não vou repetir, ela tem essas duas características principais. Tá? Então é importante que as pessoas entendam, porque tem meio de comunicação fazendo pressão, né? Ah, mas qual é a economia? Quando é que vai se alcançar? Né? Grandes empresários, não, mas a reforma não mexe no problema de reduzir o salário e reduzir a jornada. Isso está em outra PEC, na 186 e na 188. Tem duas PECs no Congresso que tratam disso. Né? Espero eu que eles não ressuscitem e tragam para dentro da PEC 32, que só falta essa. Né? Mas isso pode, inclusive, tramitar paralelamente no Congresso, não há impedimento para isso. Então, essa ideia de que a reforma não é efetiva, ela está errada. A parte fiscal está concentrada em outros projetos. Essa reforma, ela tem dois aspectos muito importantes. Esse, do aparelhamento do serviço público pelos políticos, e o outro, o controle dos servidores, controle político, funcional e ideológico, o que é muito grave, porque quebra justamente essa prerrogativa que o servidor tem que ter. Na verdade, não é uma prerrogativa, é uma obrigação, é um dever de ser um fiscal do povo. Essa é que, na verdade, é a grande função do servidor público. Ele é um servidor do povo, não é servidor do prefeito, do governador, do presidente da República, do chefe dos outros poderes, não. Então, essas são as duas grandes mudanças que estão embutidas nessa proposta de reforma administrativa que está em discussão. Entendi. Foi uma boa explicação agora. Cacau, tem algo a mais sobre a reforma administrativa que deva realmente, assim, deva chamar mais a atenção dos servidores, a categoria aqui na Assembleia, né, no nosso caso, se há algo que deva chamar mais nossa atenção e que precisamos ficar atentos, existe uma forma mais efetiva de lutar contra isso, ou vamos continuar nessa vida de só esperar ser pastoreado aí pelo governo? O que você acha que, enquanto servidor, enquanto categoria de serviço, né, enquanto a parte realmente interessada e afetada, porque, no fim, quem somos afetados somos nós, o que a gente, enquanto parte afetada e deveria ser interessada, pode fazer para evitar ou talvez modificar, pelo menos, essa proposta e melhorar ela de uma forma que o desmonte do serviço público não seja assim tão pesado? Olha só, Natália, é um fato da realidade que nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né? Esse ano 2020, com a pandemia, e para quem está podendo ainda, né, a necessidade do isolamento social, porque embora caindo, né, aparentemente aí os índices, você tem ainda uma contaminação muito grande, o risco é muito grande. Tanto é assim que há todo um debate em relação às escolas voltarem, etc. Em geral, o judiciário tem se colocado contra, né? Há uma pressão para que a sociedade vá voltando à normalidade, mas é uma coisa muito arriscada. Você pega até o futebol aí, os jogadores estão se contaminando com essa volta, mesmo sem torcida, né, com as condições que esses jogadores de grandes equipes têm aí, estão se contaminando, o que demonstra que não há um controle da doença. Então, de fato, é uma situação difícil. Então, o que eu tenho dito? Eu acho que o primeiro momento, digamos, da discussão é esse que nós estamos fazendo agora, que é de buscar explicar a reforma, fazer com que as pessoas entendam, criar uma consciência e uma massa crítica em relação a esta reforma, entre os servidores públicos em primeiro lugar, mas não só entre vocês, mas também conversando com a população. Então, o colega aí, né, que estiver nos assistindo,
filiado do Sindsalem, acredito que ele sai dessa live com algumas informações para poder responder as questões que estão colocadas, né? Em relação aos salários, que não é verdade, estão distorcendo, a média salarial ela não é alta, em relação ao número de servidores, em relação ao fato de que não vai afetar o serviço público, ao contrário, vai aparelhar e colocar na mão dos políticos aí o controle, vai virar um mercado para essas rachadinhas, mesadinhas, esses guardiões que nós estamos vendo aí no serviço público. Então, acredito que aqui a live está ajudando nisso. Então, esse é o primeiro aspecto. E para isso a gente vai ter que utilizar bastante, né, as redes sociais, esse tipo de espaço, digamos, de comunicação em função dessa situação da pandemia. Acho que esse é o primeiro lado. Segundo aspecto, envolve a pressão parlamentar, né? A tramitação está começando ainda da PEC, e nós temos que utilizar de todas as maneiras, através dos nossos deputados e senadores aliados lá no Congresso, para que eles cumpram um papel de segurar, de obstruir, de atrasar ao máximo a tramitação, de utilizar todos os aspectos regimentais possíveis, né? Audiências públicas, enfim, todo o caminho possível para nos ajudar enquanto a gente está nessa situação e tentando passar por ela. O terceiro aspecto, eu acho que os sindicatos dos servidores, aí já passou da hora, de todas as esferas, eles têm que se juntar e têm que começar a construir algo unificado. Não tem essa ideia de que, eu estou fora, não me interessa, né? Estava conversando aí com alguns colegas, agora todo mundo quer ser carreira típica de Estado. Não é assim que vai resolver. Não tem lugar para todo mundo nas carreiras típicas de Estado. Eu já falei aqui quais são. A lista não deve passar muito disso, não. Diplomata, Ministério Público, fiscalização, talvez o Banco Central, e olhe lá, entendeu? Isso ali vai ser na ponta do dedo ali. O governo foi muito hábil. Ele tirou da reforma os parlamentares, que são aqueles que votam a lei. Tirou os juízes, né? Que são os que decidem se tem alguma ilegalidade e inconstitucionalidade. E tirou os militares, que quando criam caso, a gente sabe o peso que a cúpula militar e das Forças Armadas tem no Brasil, em particular nesse governo. Então ele tirou, digamos assim, os focos de tensão que ele poderia ter. Na reforma da Previdência foi a mesma coisa. O governo distribuiu, né, maldades para todo mundo e deu um plano de carreira para os militares. Os militares passaram a ter mais vantagens agora quando aposentam do que tinham antes. Entendeu? Então, assim, é uma situação esdrúxula. O discurso é uma, a prática é outra. O quarto aspecto que eu acho importante, nós estamos num ano de eleições. E nós temos que saber utilizar o momento das eleições para fazer essa denúncia, para cobrar dos candidatos, né? O Sindsalem tem que cobrar de cada candidato a prefeito, né, aí no estado do Maranhão, particularmente na capital, qual é o seu posicionamento sobre essa PEC. Tem que cobrar dos deputados, né, que, digamos, que tem penetração na categoria, ou que tem base social na região, qual é a posição deles, e dizer claramente, essa é a PEC da rachadinha, essa é a PEC para estimular a corrupção no serviço público. Qual é a posição do senhor? O senhor vai fazer isso aqui no município? O senhor vai implantar essa reforma? O senhor está a favor dela? Enfim, temos que usar a pressão política nas eleições, que é muito importante. E o último aspecto para mim, eu acho que tem que fazer tudo isso, mas tudo isso é ferramenta auxiliar. Assim como a gente vai utilizar posteriormente, se for o caso, a iniciativa jurídica, questionar a constitucionalidade, enfim, uma série de possibilidades. Mas o principal é nós construirmos as condições para que haja uma resposta efetiva dos servidores e da população à reforma. E nesse sentido, eu acho que nós temos que começar a pensar que, ainda que com algum risco, mas nós vamos ter que começar a preparar uma volta organizada às mobilizações. Nós vamos ter que fazer atos, vamos ter que fazer manifestações que sejam performáticas no início, mas, se necessário, vai ter que ter, inclusive, greve dos servidores. É ilusão achar que isso vai ser resolvido no diálogo. A composição desse Congresso é extremamente conservadora. O governo do Bolsonaro abandonou aquele discurso de toma lá da cá e está investindo fortemente em toma lá da cá. Está governando com o Centrão, que são os parlamentares mais ligados à corrupção nesse país, que se vendem por emendas parlamentares e que não tem assim, o menor pudor em votar contra o país, em votar contra o serviço público, não tem o menor pudor. O Rodrigo Maia, de outra parte, que vinha tendo algum enfrentamento, está alinhado com o governo nesse discurso a favor da reforma administrativa. Então, as possibilidades hoje de uma derrota, de uma vitória, digamos, no Congresso, elas são pequenas. O que pode reverter essa situação? Criar pressão social. Fazendo essas coisas que eu sugeri aqui, mas preparando, inclusive, para num momento mais adiante. Por isso eu falei que é tão importante atrasar a tramitação, ganhar tempo, ou seja, nós temos que pensar estrategicamente. Nós não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, nem vamos gastar todos os cartuchos ao mesmo tempo. Então nós temos que fazer esse plano de ação. Né? Tem dias de luta convocado, tem categorias que estão se mobilizando, enfim, nós temos que construir esse calendário e acho que a unidade é muito importante. Acho que, particularmente, os servidores estaduais e os servidores federais
devem olhar com outros olhos para os nossos colegas servidores dos municípios, que são justamente os que ganham menos, que muitas vezes têm uma instrução menor, são mais simples, são mais humildes, e muitas vezes no próprio serviço público a gente olha para eles de maneira discriminatória. Então, nesse momento, a mobilização desse segmento é muito importante, porque serão os principais afetados e é onde se concentram aí quase 60% dos servidores públicos brasileiros. Então, não é uma receita de bolo, evidentemente, mas são algumas ideias para que a gente possa ir discutindo nos sindicatos, nas federações, com as centrais sindicais. Nós não podemos cometer o mesmo erro da fase final da tramitação da reforma da Previdência. Porque em 2017 nós conseguimos segurar a tramitação da reforma da Previdência. Mas em abril teve um dia de mobilização nacional no Brasil com paralisação, uma greve geral praticamente, com muito peso. Em 2019, boa parte das centrais apostaram numa negociação com o governo em torno ao imposto sindical, se ele retornava com outro nome, etc. E a boiada foi passando pelo Congresso. E foi um ano em que nós tivemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, foi um ano de muita derrota para a gente. E essas derrotas pesam. Elas nos afetam agora, mas afetam também nossos filhos, as próximas gerações, os colegas que estão ingressando no mercado de trabalho. Então nós não podemos cometer esse tipo de erro. Então, apesar de ser um momento difícil, né, como eu disse aqui no início desta fala, e não estou desconsiderando isso, em que a necessidade do isolamento, né, de prevenir, tentar não ser contaminado pela doença, tudo isso está colocado, nós temos que pensar estrategicamente em todos os cenários. Então não vejo muita saída sem construir essa mobilização. Sou otimista de que isso é possível, porque penso eu, o servidor que não conseguir compreender a dimensão desse ataque, ele não vai compreender mais nada. Não vai compreender mais nada, porque está tudo envolvido aí. A PEC tem um artigo, que se não me engano é o artigo 39, vou ver se ele está fácil aqui para poder citar para vocês. Está aqui na mão. O artigo 39 dela é o que dispõe do que poderá ser modificado por lei complementar, né? Ou seja, o que poderá afetar os servidores públicos atuais. E ela diz o seguinte, que a PEC poderá dispor sobre normas gerais, isso para Estado, município, tá, gente, e a União, sobre gestão de pessoas, política remuneratória, benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização da força de trabalho, progressão, promoção funcionais, desenvolvimento, capacitação de servidores, duração de jornada para fins de acumulação de atividade. Ou seja, pode tudo. Ela abre caminho para desregulamentar tudo. Então, essa ideia de que não, ela não prevê no texto da PEC, mas ela dá o mecanismo, ela dá o caminho. Ela ensina por onde ir, entendeu? Ela ensina a pescar. Através de lei complementar, tudo isso poderá ser destruído. Então, se o servidor público, diante dessas informações, não reagir, aí, de fato, é um cenário complicado, né? Mas eu sou confiante, eu sou otimista de que essa reação virá, porque o ataque é muito forte e, repito, não é um problema de ataque aos servidores públicos apenas, isso é um ataque à sociedade. O Brasil vai retroceder décadas se isso acontecer. Nós vamos ficar na mão de políticos inescrupulosos, corruptos, picaretas, e numa escala muito maior, porque vão ter um controle aí sobre uma base de que pode chegar a 10 milhões de pessoas que eles vão poder manejar de tempos em tempos no serviço público, conforme as pessoas vão se aposentando, entendeu? Porque é isso que se pretende. Você vai ficando com uma base cada vez menor de servidores que são estáveis e vai ampliando essa turma do recrutamento amplo, da seleção simplificada, das indicações políticas. É disso que se trata. Entendi, Cacau. Realmente, a pandemia acaba que ela prejudicou muito, né? Essa mobilização social, que já é complicada de mobilizar, mas a pandemia veio aí para facilitar para eles passarem com todas essas reformas. Eu acho que é isso. Nosso bate-papo ele foi muito interessante hoje. Eu espero que a categoria tenha acompanhado e tenha gostado. Não houveram mais dúvidas. Eu tentei colocar dúvidas aqui que eu imagino que eram gerais e foi muito interessante. Tem algo mais que você queira falar para finalizar a nossa live? Ou... Não, só quero deixar um recado aí de agradecimento, né, a vocês do Sindsalem, né, aos colegas que nos assistem, né, é uma satisfação sempre muito grande poder conversar com vocês, de alguma maneira ajudar, e estamos aí à disposição, né, através aqui do IBEPS, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais,
que é um instituto voltado às pesquisas, aos estudos, à capacitação teórica e política de trabalhadores, da juventude, dos movimentos sociais, e um pouco a nossa missão é isso, é tentar ajudar nisso, e a gente fica muito feliz de poder, de alguma maneira, participar aí do debate com vocês. Então, é desejar uma boa noite mesmo, e com muita fé, com muita esperança de que a gente vai conseguir construir um quadro melhor de resistência a esse processo, porque, de fato, ele é muito ruim para o Brasil, para os servidores, tá? Mas é isso, agradecer muito, deixar um grande abraço, um grande beijo a todos os nossos amigos aí, do Maranhão, de São Luís em particular, e esperando revê-los em breve, presencialmente, né? Porque a distância já tá ficando chato. É demais. Sou eu que agradeço, na verdade, eu agradeço em nome de todo o sindicato, pela sua presença, por mais uma vez estar aqui com a gente, ajudando a esclarecer um assunto que é tão importante e tão atual, né? Quero agradecer aqui a presença do Natanael, nosso presidente do sindicato. A Luzanice também está aqui fazendo participação, colocou que estamos atentos, né? Estamos vendo para a questão dessa mobilização com outros sindicatos também. E agradecer a todos que participaram desse momento com a gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vai começar a falhar a voz. Boa noite e espero que a gente se encontre aqui outras vezes. Pessoalmente também. Tchau.